Can I help you, sir? My name is Major William Cage. I'm an American officer. I'll get you sorted out, sir. Thank you. Right this way. We're going to watch a very short part of this movie, and after you watch it, I'm going to show you what people say in English, okay? And we're going to understand what they say, practice questions, practice intonation, practice pronunciation, and in the end, I'm going to play the movie again so you can enjoy understanding English, okay? Just native English, just like people say in the United States, okay? So let's get going. Can you see that? It's called Edge of Tomorrow. Los suministros cierran en 10 minutos. Die Ausgabe wird in 10 Minuten geschlossen. Provision ferme dans 10 minutes. 補給は10分後に完了します。Supplies closing in 10 minutes. On your feet, maggots! There's no way to address an officer. Sergeant. That's how I address a slack-jawed recruit right before I bust this hole with my boot heel. Maggots! Hold up there, son. Can I help you, sir? Where the hell am I, Sergeant? Forward Operating Base Heathrow. You just came in with the fresh recruits. Do I strike you as a fresh recruit? No, sir, you do not. My name is Major William Cage. I'm an American officer. Officer? This is processing. There's no officers down here. I got this, Sergeant. How the hell did you end up in processing? What was it? Poker night? Bachelor party? It's all the same to you, Sergeant. I'd like to explain that to my commanding officer in Washington, so if you just take me to a phone. Haven't you heard? We're T-minus Hall S.H. hour. We're fixing to invade France. This whole FOB's on lockdown, no calls. In or out. Name's Farrell. That's right. Master Sergeant Farrell. Master Sergeant Farrell, you're an American. No, sir. I'm from Kentucky. Okay, well, look at me. Look at where I am. I've been railroaded. It's obvious I don't belong here. So please, Sergeant, there has to be a way I can make a phone call. I'll get you sorted out, sir. Thank you. Right this way. All right. So I was laughing here at the comment. Let me get the chat box here. Okay. Jesus Christ, do I know English? that was great. That was great. That was a great comment. Okay. I assure you, you do. You will understand everything when the class is over. Hopefully, okay. Anyway, so this was a short scene of a movie called Edge of Tomorrow. Okay. So let's see. What did they say? Okay. In this situation. Okay. We have 3 characters in that scene. Okay. And here, I just put their faces there. Can you see their faces? Oh, so the first one on top right corner is William. Okay, his name is William Cage or Bill Cage, but I just put William. So W means William in the conversation. F means Farrell in the conversation. Farrell is the Master Sergeant Farrell. Okay, the one wearing the one that talked more to William. Okay, and the first one that appeared and said something, the one that kicked William, was, I don't know his name, but he was a sergeant. So I just put an S for sergeant, okay? All right, so in this movie, you have the following conversation, okay? All right, so the first, can you see it? The first one is, on your feet, maggot, okay? So the problem with movies is that they use a lot of slang, okay? What does slang mean?
Slang. Tipo gírias, assim? Perfect. Gírias, okay? So slang. Wait. Let's take a look at some vocabulary before we read the script that I wrote, okay? So here we have some vocabulary to help you understand, especially slangs, okay? Gírias, okay? So, for example, maggot. What does maggot mean? What does maggot mean? Maggot in English. Does anybody know? Okay, what is maggot in Portuguese? Pode chutar? Ah, Yes, please. eu ia falar minhoca. Okay, who's speaking, Jacqueline? Yes. Okay, yeah, okay. I think if you translate in Google Translate, you're going to get verme, okay? But the translation is a soft-bodied legless larva, especially that of a fly found in decaying matter, okay? So if you translate this in Portuguese, uma soft-bodied é com o corpo mole, né? Legless larva, que é uma larva sem pés, sem pernas, né? Especialmente aquela de uma mosca encontrada em matéria em decomposição, ok? Slack-jawed. Having the mouth hanging loosely open as if in shock or confusion. Having the mouth hanging loosely open as if in shock or confusion. Ok? Essa palavra jaw, ok, jaw. Deixa eu pôr uma cor diferente. Jaw é a mandíbula. Jaw é mandíbula em inglês, ok? Having the mouth hanging loosely, tendo a boca pendurada loosely, pendurada solta, né? Loose é solto, hanging, pendurada solta, open. Então, ou aberta, né? Pendurada, solta, aberta, quer dizer que a boca está pendurada, aberta assim. As if, como se, em shock or confusion. Como se você estivesse em choque, como se em choque, né? Ou confusão. A pessoa slack-jawed. Ok? Slack-jawed. Eu estou falando, vocês podem repetir aí para vocês mesmos. Okay? Slack-jawed. Bust his hole é uma gíria. Aqui, ó, a palavra slang. Okay? Que a Jaqueline traduziu para a gente. Okay? Slang, gíria. A gíria bust his hole é uma gíria que significa a mesma coisa que beat him up. Okay? To hit or kick him. Né? Hit, atingir, or kick, chutar. Beat or kick him, quer dizer, bater ou chutar ele, until he or she, na verdade aqui está he or she, né? Mas poderia ser só he, né? Vamos por só he. Until he is hurt, ok? Até que ele esteja machucado, ok? Então, bust his hole é bater na pessoa. Mas é uma gíria, ok? To strike once as something é uma expressão. Olha a explicação. To cause one, quer dizer, causar alguém, né? Fazer com que alguém. To consider someone, fazer com que alguém considere outra pessoa, or something, ou alguma coisa, as being a certain type of person or thing. Então, fazer com que alguém considere alguém ou alguma coisa como sendo de um certo tipo, ou uma certa pessoa, uma certa coisa. Okay? Então, se eu falar assim, you strike me as a teacher, significa assim, eu tenho cara de professor, você está me achando com cara de professor, né? Ok? Então, a gente vai ver isso usado na prática lá. Aqui tem 3 expressões, T-, T-, né? T de tempo, e menos, que é o T aí está significando tempo, a abreviação da palavra tempo, e menos significa menos mesmo, o sinal de matemática lá, mais, menos, ok? E T menos um número, por exemplo, 15 minutos, 15 minutes. Se eles falarem isso nos Estados Unidos, T minus 15 minutes, significa assim, tempo menos 15 minutos. Quem inventou essa expressão foi a NASA, para dizer que faltava tantos minutos, tantos segundos, enfim, para lançar um foguete. Como que fala contagem regressiva em inglês?
Countdown. Count é o verbo contar, down é para baixo, countdown. Se você está contando uma contagem regressiva, você não começa de cima e vai para baixo, ó, 10, 9, 8. Então, para eles, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blast off. Ok? Que é quando o foguete então, isso é um countdown, ok? Countdown, uma contagem regressiva. Então, olha lá, está escrito aí, ó. The time remaining on the official countdown clock. O tempo que está sobrando no relógio oficial da contagem regressiva, ok? Então, T- e um número, exatamente o quanto falta. Então, falta 10 minutos. T-10 minutes, ok? Haul ass é outra gíria, ok? Slang de novo. Slang de novo. É to move quickly to a different place, ok? Haul é arrastar, ok? Haul ass quer dizer assim, você se mover rapidamente, rápido. E H-hour, eu acho que vocês já sabem o que é H-hour. Alguém quer arriscar? H-hour. The time set for the beginning of a planned attack. O tempo determinado para o começo de um ataque planejado. Então, o tempo, a palavra time em inglês pode ser tempo ou pode ser hora, ok? A gente traduz das duas formas, tempo, hora. Às vezes traduz também como a palavra vez, ok? Então, tempo, hora, vez são traduções de time. Aqui a gente vai traduzir como hora, né? A hora do ataque começar. H is the letter. A hora H? Yeah, perfect, ok? Então, lá, H-hour, ok? Então, eu falei que essas três expressões, a gente vai falar elas rapidamente, porque T- é assim, falta pouco tempo. Haul ass, para se mover rapidamente. E H-hour para hora H. Se você juntar as três, nessa mesma frase, que foi o que o personagem fez no filme, ele falou assim, que falta pouco tempo, está quase na hora da gente começar a hora H. A hora H era a hora que eles vão começar o ataque lá, ok? I've been railroaded, ok? I've been railroaded. Ok, railroad, se você pegar só a palavra railroad here, até aqui, só esse pedaço aqui, é uma estrada de ferro, ok? Railroaded, quer dizer, ele está usando isso como um verbo, né? I've been railroaded, quer dizer, que eu fui mandado para a prisão, mas não precisa ser prisão, pode ser qualquer lugar, né? Eu fui mandado para a prisão, no caso, without a fair trial, sem uma how do you say trial in English? Em português. Trial, julgamento. Julgamento. Isso, thanks. Sem um julgamento justo, or by means of false evidence, ou por meio de uma evidência falsa. Então, a pessoa não teve julgamento, é uma evidência falsa e ela foi colocada como culpada, sendo que ela não é culpada, então ela foi railroaded. E sort out. Sort out é uma expressão, na verdade é um phrasal verb, okay? To find an answer or solution for something. Ok? Sort out é um verbo preposicionado, sort out, quer dizer, sort vem de separar, sort na verdade é separar alguma coisa. Sort out, separar, é você encontrar a solução de alguma coisa. Você separar aquilo, pôr na ordem as coisas e achar a solução. Okay? Tem outras ideias de sort out, mas aqui nesse texto a gente vai usar como pôr alguma coisa no lugar, encontrar uma solução, dar uma solução para alguma coisa. Ok? Find an answer or solution for something. Com esse vocabulário aqui explicado, agora o texto vai ficar um pouco mais fácil para a gente ver o que eles falaram no filme. Ok? No final, Jaqueline, espero que esteja tudo fácil para você. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar as frases. Eu gostaria que vocês... tentem repetir. Ok? I hope so too, Jaqueline. Okay, so please try to repeat these sentences on your own. Okay, on your wherever you are. Okay, on your feet, maggot. On your feet, maggot. Ficou claro o que é on your feet? Okay. On your feet. I'm sitting down. I'm sitting down on a chair. Okay, and then if someone says on your feet, it's an order. Okay, on your feet, it means get on your feet. Stand up, okay? So, when I stand up on my feet, okay? In English, when we stand up, our feet are touching the floor and we are on our feet. On means on top of something, okay? Then, William
William says, that is no way to address an officer, Sergeant. That is no way to address. Ok, the verb address, o verbo address, que ele usou o verbo address, que a gente não viu ainda, vocês não sabem talvez o que é. Mas o verbo address, além da palavra address ser a palavra endereço, a palavra address também pode ser o verbo dirigir-se a alguém, ok? Dirigir a palavra a alguém. Então, that is no way to address an officer. Isso não é jeito de se dirigir a um oficial. William, que é o Tom Cruise aqui, é um oficial, ok? E uma cena, antes dessa que vocês assistiram, é a cena que ele foi pego e foi jogado numa situação sem identidade, sem nada, e armaram para ele, armaram para ele, puseram ele numa situação no meio daquela unidade de processamento do exército, mas na verdade ele é um oficial de alto escalão do exército, ok? Então ele, já falou, isso não é jeito de se dirigir a um oficial. E o sargento lá que está chutando ele, que está gritando com ele, falou, it's how I address a slack job recruit right before I bust his hole with my boot heel, maggot. Repetiu maggot de novo, ok? Então, it's how, ok? How? It's how I address, é como eu me dirijo a um slack job recruit. Recruit is a new soldier, okay? A soldier that has been just introduced to the army. It's a recruit, okay? Recruit right before I bust his hole with my boot heel, maggot. Esse right before, a palavra right tem vários sentidos, né? Pode ser direito, pode ser certo. Nesse sentido, a palavra right está sendo usada no sentido de bem, exatamente, ok? Então, assim, é assim que eu me dirijo a um recruta um recruta bobo de boca aberta aí, bem antes, né? Right before, bem antes de eu bater nele de eu esmagar ele, né? Bater, esmagar ou arrebentar ele com a minha boot heel. O que é boot heel? Boot é a bota, né? E heel é a sola da bota, assim, né? Antes de eu esmagar ele com a minha bota. Por isso que eu chamo ele de verme, né? Estou chamando ele de maggot. Okay? E na hora que ele tá falando, tá gritando isso, ficando nervoso assim, chega o Farrell, que é o outro sargento, que é o sargento que manda lá nos outros sargentos, enfim, né? E ele chega lá e fala assim, hold up there, sergeant. Okay? Hold é o verbo segurar. Hold up there. There é aí, né? Então, segura aí, sargento. Ou seja, segura aí, né? Para por aí. E aí ele chega na frente do William, que é o Tom Cruise. Can I help you, sir? Okay? Bem assim, ironicamente. Okay? Can I help you, sir? E aí o William fala, where the hell am I, sergeant? Ele começa a olhar para os lados assim, where the hell am I, sergeant? E agora, a frase, where am I? Então vamos... Esquece que existem essas duas palavras, the hell, ok? Se vocês não olharem para essas palavras, se vocês olharem só para a frase, where am I? Ok? Where am I? You understand? Where are you? I am at home. Where are you? I am at work. Where are you? I am... Onde você está, sargento? Yes. Seria where are you? Onde você está? Mas aí ele perguntou where am I? Where am I? Okay? Onde eu estou? Yeah, okay. Where am I? Okay. Só que aí é outra gíria, outra expressão que assim é um pouco forte, mas the hell é o inferno, né? Hell é o inferno. E aí quando você já viu aqueles filmes que às vezes traduz assim, onde diabos eu estou? Acho que é assim que traduz em português. Geralmente quando eles usam essa expressão aí. Mas é uma expressão que apesar de ser dura, forte assim, né? Onde diabos, onde o inferno eu estou? Esse the hell é uma coisa bem usada, assim, bem comum no dia a dia informal dos americanos, quando eles querem falar assim, pô, onde foi que eu vim parar? Não estou entendendo onde que eu estou, né?
Então, eles usam esse negócio, the hell, no meio da palavra, no meio da frase, where am I? E realmente isso não tem sentido nenhum, é só para dar a ideia de que eu estou muito surpreso desse lugar que eu estou aqui, não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Where the hell am I, Sergeant? Aí, qual foi a resposta? Forward Operating Base Heathrow, ok? Base de operação para avanço, forward, quando você avança, vai para frente, ou seja, de lá eles vão para algum lugar, né? Então, eles estão na base de operações que vai ser lançado, vão forward, vão para frente para algum lugar. Heathrow é o nome da cidade lá onde eles estão. You just came in with the fresh recruits. Você acabou de chegar com os recrutas essa palavra fresh, toma cuidado com a palavra fresh, porque se você traduzir como vegetais frescos, fresh vegetables, ou verduras frescas, ou frutas frescas, tudo bem. Mas quando está falando de pessoas, não é a palavra fresco não é uma boa tradução no português, mas é um recém-chegado, ok? Então, pessoa que é um calouro na universidade, está no primeiro ano da universidade, é um freshman é o calouro, que ele está fresquinho, está chegando na universidade. Então, ele acabou de chegar com os calouros recrutas. E olha só o que o William perguntou. Do I strike you as a fresh recruit? Do I strike you as a fresh recruit? Lembra que é strike you as? Que a gente já falou agora há pouco. Então, assim, eu tenho cara de um recém-chegado, um recruta recém-chegado, né? Aí o Farrell olha bem para ele e fala, no, sir, you do not. Okay? Eu pareço, né? Como se fosse assim, não, você não parece. You do not. Porque realmente ele está vestido como um oficial, né? Aí, e essa parte aqui vocês podem repetir aí. Ok? Eu vou falar aqui, vocês repetem. My name is Major William Cage. I am an American officer. Okay? My name is Major William Cage. I am an American officer. Okay? American officer is his job. He's an officer. And his name is Major. Major is a title in the army. Okay? Major is not part of his name. His name is William Cage. Only William Cage. Major is the title that he has in the army. So in the army, he's Major William Cage. Officer? This is processing. There's no officer down here. Okay? I got this, Sergeant. Okay? Então, o que o Farrell está falando nessa frase aí? Ficou claro para todo mundo? Officer? Officer? This is processing. Estou no processamento aqui. Não tem oficial do exército aqui, não. Aí ele falou, I got this, Sergeant, para o outro sargento, para aquele negro que chegou no começo, né, que tinha chutado e gritado com o William. Por que ele falou, I got this? Que significa, como que eu vou traduzir isso em português? I got this. Deixa comigo. Entendi. Okay? Não, pode ser. I got this pode ser, eu entendi. E nesse sentido aqui, ele está falando assim, deixa comigo. I got this aqui, assim, agora é comigo. Okay? Mas poderia ser, I got poderia ser, eu entendi também. Oh, I got it, eu entendi, ok? Nesse caso, ele está falando assim, está dispensado, sargento, eu cuido disso aqui, né? Agora é comigo, I got this. Aí ele começou a fazer umas perguntas, lembra do how? A gente falou que era how? How? Vamos... Ok. Lembra que how é como, né? Did you end up, você... Aí está no passado, a gente não viu o passado ainda, mas did é passado, né? How did you end up in processing? Como você... End up é vir parar, né? Foi parar. Como você foi parar no processamento? Ok? Como você foi parar no processamento? Você veio parar aqui, né? Só que, lembra que eu falei lá que em cima eles põem the hell? The hell? What the hell? Então aqui ele também pôs, se você ouvir, ele fala how the hell, quer dizer, como diabos você veio parar aqui no processamento? Aí ele pergunta assim, what was it? Okay? Então lembra que a gente já viu what is alguma coisa? What is, a gente já viu, verb to be. Agora o was é passado to be. Então, what is it? Se fosse no presente, what is it? O que é isso? What is it? O que é? Então, what was it? O que foi? Né? O que foi? O que foi? Poker night? Noite do poker? Poker é aquele jogo de cartas. Bachelor party? Bachelor party?
Does anybody know what bachelor party means? What does bachelor party mean? We have that. We have a word in Portuguese for bachelor party. Party is. What does party mean? Despedida de solteiro. Yes, thank you. Exactly, Diego. Ok? Foi uma noite de poker, foi despedida de solteiro. Como você veio parar aqui, né? Ou seja, tá tirando sarro da cara dele, né? Que tá achando que é um oficial e veio parar aqui. Ele tá achando que ele é um recruta. E aí ele falou aqui, ó. It's all aí o William responde assim: It's all the same to you, Sergeant. I'd like to explain that to my commanding officer in Washington. Okay? Então, assim, traduzindo, it's all the same to you. Quer dizer, para você, tanto faz. Okay? Tipo assim, não vou ficar falando com você mais, sargento. I'd like to explain that to my commanding officer in Washington. I'd like to explain, eu gostaria de explicar tudo isso, né, para o meu oficial comandante, para o meu oficial superior, meu commanding officer, né, meu oficial no comando, ou seja, ele tem um oficial acima dele em Washington, que é a capital, né? So, if you just take me to a phone, I can... Aí ele ia continuar falando e se você, por favor, me levar até um telefone, eu posso... I can. E o Farrell interrompe ele e fala, haven't you heard? Okay? Então, a gente não aprendeu ainda esse tempo verbal, mas heard é o passado de hear. Hear é o verbo ouvir, ok? É assim, haven't you heard? Você não ficou sabendo? Tipo assim, você não ouviu? Tá sabendo? We're in T-minus half last 8 hour. Okay? Então essa frase aí, tudo, sabe aquele monte de gíria que eu expliquei antes, né? T-minus, assim, falta pouco tempo, half last, quer dizer, para se mexer rápido, para a hora H. Então assim, a gente tá numa correria aqui para a hora H. A gente está na hora H. A gente tá acabando o nosso tempo, que a gente está quase na hora H, está quase na hora da invasão. E aí ele fala na sequência, ó, we're fixing to invade France. This whole FOB is on lockdown. Ok, a palavra down aqui não tem nada a ver com para baixo, porque na verdade down costuma ser para baixo. Muitas vezes as preposições em inglês não significam o que elas significam literalmente, como up para cima, down para baixo. Elas são juntadas para formar uma nova palavra e não tem nada a ver com o sentido de para baixo, né? Então, lock é o verbo trancar, lockdown tá só reforçando assim, né? Quer dizer, fechar, trancar, isolar, né? E aí ele fala o quê? Whole é inteiro, integral, completo, ok? Todo, whole. Então eles usam muito assim, as a whole, quer dizer, como um todo, né? Então, this whole, toda esta FOB, what does FOB mean? Forward Operating Base. Posto avançado, né? Yes, um posto de operação para avanço, para eles, né? Avançado, onde eles vão avançar. Okay? Forward Operating Base. Então aqui, todo esse posto de operação avançada está em lockdown. No calls, in or out. Sem chamadas telefônicas, sem telefone. In or out. What does in or out mean? In, dentro, out, fora. Ou seja, não tem chamada telefônica. Não recebemos, nem fazemos chamada telefônica, nem a chamada telefônica pode chegar até nós, e nem a gente pode fazer chamada telefônica. Por quê? Porque eles não estão na hora de sair para a batalha, não estão quase na hora de sair para a invasão da França, então eles estão em lockdown, eles estão ali preparando para invadir a França. Não tem chamada telefônica. E aí o William se afasta um pouco, respira, olha para o Farrell e fala assim, Your name's Farrell. Your name's Farrell. Ok? Ok, alguém nota alguma coisa nessa frase? É uma pergunta ou é uma afirmativa? Uma pergunta afirmativa. Então, é o que eu falei, né? Gramaticalmente é uma afirmativa, ok? Your name is Farrell, eu estou afirmando. Porque se fosse pergunta, seria... Como seria se fosse a pergunta? Eu só quero que alguém faça a pergunta, para a gente só ver a gramática como ficaria. Is your name Farrell? Yes, ok. Subindo a entonação, ó. Is your name Farrell? Mas aí ele... Your name is Farrell. E o Farrell, né? O Farrell confirmou. Okay? That's right. Master Sergeant Farrell, ok?
Quer dizer, além de ser sargento, ele é um sargento, é o sargento mestre lá dos outros, ok? Master Sergeant Farrell. E aí o William repete, né? Master Sergeant Farrell, né? Entendi, ele entendeu e repetiu. Master Sergeant Farrell. You're American? Ok? Tá afirmando de novo. You're American, ok? O Farrell, ele é americano ou não? Olha lá. Não. Então, ele fala o quê? No, sir. Na hora que ele fala no, sir, você já entende o quê? Não, não sou americano. Né? Só que depois ele fala uma frase que você percebe que ele está brincando. Okay? Ficou estranho, né? Porque Kentucky é um estado americano. Mas ele falou ali, só tenho orgulho de ser de Kentucky, então assim, não sei por que ele fez essa piada, mas você é americano? Não, não, sou de Kentucky, né? Ou seja, pelo que eu entendo, pelo contexto que eu entendo, é assim, não sou só americano. Além de ser americano, eu sou de Kentucky ainda, né? Ou seja, eles têm muito orgulho do estado onde eles são, né? Então, quando eu estava nos Estados Unidos, eu lembro que o povo que mais tem orgulho de falar de onde eles são é o tal do texano lá, o pessoal que é do Texas. Eu entendi. Você entendeu outra coisa? Entendi outra coisa. É que como eles estão lutando contra alienígenas, quer dizer aí que não há mais nacionalidade. Todo mundo é terráqueo, como se diria. Tipo, não interessa de onde ele é. Pode ser. É um bom take, é uma boa... Como é que fala take? É uma boa visão. Então, eles estão longe dos Estados Unidos. É por isso que faz sentido essa história de você é americano? Não, eu sou de Kentucky. Eu já tinha entendido que era tirar sal mesmo. Porque até onde a gente sabe, né? Ok. Aí vem, ok. Look at me. Olha para mim. Look where I am. Ok? Veja onde eu estou. I've been railroaded. Aí é aquela expressão que a gente já viu o que significa, ok? A gente já viu o que significa. I've been railroaded, ok? Eu fui trazido para cá à força. Eu fui enganado, ok? It's obvious I don't belong here. Ok? It's obvious I don't belong here. What does belong mean? It's obvious I don't belong. Pertencer. I don't belong. Eu não pertenço aqui. Meu lugar não é aqui. So, please, Sergeant, there has to be a way I can make a phone call. Okay? Então, aqui é o finalzinho do diálogo, quando ele tenta desesperadamente falar para o sargento lá que tem que ter um jeito, there has to be a way, tem que ter um jeito de eu fazer uma ligação telefônica. Okay? Para quem já assistiu o filme sabe qual que é a sequência dessa cena e eu recomendo, é um filme de ação muito legal. Mas aqui acaba assim essa cena. Né? O Farrell fala para ele assim, I'll get you sorted out. Lembra que sort out era encontrar uma solução? I'll get you sorted out. Quer dizer, eu vou encontrar uma solução para você, eu vou dar uma solução. Ele usou a voz passiva com o get. E aí ele, thank you. E ele fala, right this way. Bem, right bem, lembra? Bem, right before, quando a gente viu lá em cima, right before, bem antes. Então, right this way, bem nesse caminho. Então, exatamente por aqui, bem nesse caminho. Né? Siga esse caminho, por aqui. Ok? Ficou mais fácil para quem não tinha entendido muita coisa que é gíria, ok? Mas eu gostei dessa cena porque você vê um exemplo clássico ali, onde ele está se apresentando para alguém. Ele não conhece, ok? A pessoa. Então ele tem que falar de onde ele é, o nome dele, explicar o que ele está fazendo ali, ok? Agora, já sabendo tudo que eles falam, fica mais fácil a gente entender. A gente vai encerrar a aula ouvindo de novo, ok? A cena, ok? On your feet, maggots! There's no way to address an officer. Sergeant. That's how I address a slack-jawed recruit right before I bust his hole with my boot heel, maggots! Hold up there, son. Can I help you, sir? Where the hell am I, Sergeant? Forward Operating Base Heathrow. You just came in with the fresh recruits. Do I strike you as a fresh recruit? No, sir, you do not. My name is Major William Cage. I'm an American officer. Officer?
This is processing. There's no officers down here. I got this, Sergeant. How the hell did you end up in processing? What was it? Poker night? Bachelor party? It's all the same to you, Sergeant. I'd like to explain that to my commanding officer in Washington, so if you just take me to a phone. Haven't you heard? We're T-minus all last H hour. We're fixing to invade France. This whole FOB's on lockdown, no calls. In or out. Here's Farrell. That's right. Master Sergeant Farrell. Master Sergeant Farrell, you're an American. No, sir. I'm from Kentucky. Okay, well, look at me. Look at where I am. I've been railroaded. It's obvious I don't belong here. So please, Sergeant, there has to be a way I can make a phone call. I'll get you sorted out, sir. Thank you. Right this way. It's really fast English, I know, but I wanted to give you a little bit of a real life English with native speakers. Okay, when I speak English to you, I try to speak slowly, but when I speak English to an American, I can speak fast because I know they will understand everything I'm saying, so I can just speak as fast as I want to. And it's the same between Brazilians. When we speak Portuguese, we speak really fast. Okay, so that's the movie scene that I wanted to present today, and the script. And your homework, I want you to learn, read the script, learn the vocabulary, and try to write some questions if you want to practice questions, or try to learn more vocabulary. Okay, and I'm going to maybe post some videos for you to watch, okay, as homework, but I'm going to give you something to do during the week. And I'm also going to post our classes on the YouTube channel and let you know, okay? I'm just going to speak up, repeat orally all the sentences, okay? So the first one is really easy. Does anybody want to try? Does anybody want to speak up? If not, I can do it. But maybe someone wants to step in and help me with the questions. So how can you make a question in English? Okay, with those 4 words. Anyone? It's really easy. Where are you from? Yes, perfect, Berisha. Thanks. This is an information question. Okay, so for information questions, the intonation goes down. Okay, where are you from? Okay, the intonation goes down. Where are you from? And for yes, no questions, like number 2 is a yes, no question. Okay, it's very easy, so I'm going to do it. Are you married? Okay, are you married? But the intonation needs to go up. Are you married? Okay, and where are you from? Intonation goes down. Okay, 3. Your is what name? Very easy. What's your name? Thanks. Thank you, Aristide. Okay, perfect, Aristide. What is your name? Or what is contracted? What's? Okay, what's your name? Now, number 4 is very similar to number 3. What's your? Now there's a possessive. Okay, so something that belongs to your mother. Mother. Yes, mothers is the possessive. So what's the full sentence, Bruna? What's your mother's name? Yes, perfect. What's your mother's name? Okay. Number 5 is the same. Okay, what is your job? What's your job? Okay, and sometimes we say, what do you do? But it's the same as asking, what's your job? Okay, what's your job? What do you do? What's your occupation? What's your profession? All those questions are okay. They are the same. They mean the same. Okay, number 5, is blue the white sky? Does anybody remember? Why the sky is blue? Mm-hmm. Yeah. Why is the sky blue? Okay, but this is really important that we remember that when we make the. I'm going to give this one as an example. Okay, just so we remember what we did last class. Why is
The sky blue. Is, which is the verb to be, of course, goes, let's do this. Always before the object or subject, okay? Sometimes it's subject, sometimes it's object, but we're talking about the sky, okay? We're talking about the sky. So let me get another color here. I think blue is perfect because we're talking about the sky, okay? So the sky is blue, so I'm using blue. Okay, but this is really important because why is a question word. Then we have verb to be, and then we have the sky. And this is what in the last class, in the end of last class, we had let's say we drew a conclusion. Okay, we got to we had an understanding that the verb verb to be comes always before the. Let me just put this here. The object or the subject, something that we're talking about. So we're talking about the sky. So I have to say, is the sky, okay? If I ask, is the sky blue? That would be a yes, no question, okay? Is the sky blue? Then the intonation goes up. And you say, yes, it is, of course. But suppose I'm talking about another world, a different world, okay? Not our world. And I can ask, oh, in that different world, okay, is the sky blue? And you can say, no, it's not. It's yellow. I don't know. It's another color. So yes or no. But when I say, why is the sky blue? It becomes an information question, okay? From you are Mexico. Okay, now we have a yes, no question. Are you from Mexico? The same. Are, o are vai na frente, então. Are you exactly. from Mexico? So you must go. Yeah, so just like, is the sky? Are you from Mexico? Okay, birthday or when is? So when is, yes, Nils. when is your birthday? Perfect. When is your birthday? Okay. When is your birthday? Intonation goes down. When is your birthday? Okay. When? And then you say, oh, my birthday is on. And you say the date. Okay. My birthday is on May 10th. My birthday. Today is June 19th. So if you say my birthday is on June 19th, you can say, oh, my birthday is today, okay, for example. Just so you know. You are how old? Okay, so so in this case, you have two words to make the question word. Because the question word could be what, where, when, okay? But in this case, you have two words to make the question word. Do you remember this? Does anybody remember? How old are you? Well done, Amanda. How old are you? Okay. Some people don't like to answer this question, but it's okay. How old are you? Okay, are you, because we're talking about you. If we're talking about the dog, how old is the dog? Remember, to be changes. How old is your teacher? How old am I? When you ask questions with I in English, I am becomes am I. Okay, so am I, I don't know, am I speaking clearly? Something like this, okay? And you say, yes, you are. Your what is hobby favorite? Your what is hobby favorite? Okay, it's not so difficult. So the question word is what? Then the verb to be is it's, of course. Does anybody want to try? What? What's your favorite hobby? Perfect. I didn't see who said it. Sorry. What's your favorite hobby? And then you say, oh, I love reading, I love fishing, mountain climbing, cycling, okay, whatever. Here's your favorite hobby or sport, okay? Okay, now, who
is for people, okay? And singer is a person that sings, of course. So singer could be a man or a woman, okay? So who is your favorite singer, okay? Just like we asked, what's your favorite hobby? Now we ask, who is your favorite singer, okay? And it could be a man or a woman, okay? Who's your favorite singer? Oh, my favorite singer is Mariah Carey. I don't know. You say your favorite singer, okay? Phone, your is what number? Okay. This one we didn't do last class. But it's not my What is your phone number? Well done, Amanda. Thank you. What is your phone number? Okay. So your phone number, 3 words, it's what we're talking about. We're talking about your phone number. So what's your phone number? That's a question when you want to know more about a person. Okay, what's your phone number? You want to know more. Do you come here often? Okay, when you want to know more about someone. Okay, this one is longer. Now we have which beautiful English more is our Portuguese. So which is the question word. And what does which mean? W-H-I-C-H, which. What does that mean? Which means qual, okay, because it's different from what, okay? So when you have a choice of a small number of possibilities or options, we usually use which, okay? Don't confuse what and which because they're really different, okay? So what is something general that could be anything, okay? That's why they ask, what's your name and not which is your name, okay? But if I have a choice, suppose I have 2 or 3 objects, okay? And I want to know which one you want. So I'm going to ask, which one do you want? This one, that one, or the other one? So if you have a small number of options, we use which, because it's a choice that you have among a certain number of whatever, okay, number of objects or colors or choices in general. So in this case, the 2 options are English and Portuguese, 2 languages, okay? Yes. Which is more beautiful, Portuguese or English? Well done. So if I stop here, which is more beautiful, okay? Which is more beautiful? Okay, I stop there. I have to be in a context because without context, I can't understand. But which is more beautiful, English or Portuguese, okay? And the answer is obvious, obviously. Oh, Portuguese is misspelled, sorry. Oops. I will not answer this question because some people will say, oh, you're mistaken, come on, okay? So you keep your favorite language, okay? Say that your favorite language is more beautiful, okay? But you probably know the one that I would choose, the one that I would say is more beautiful, okay? Anyway, learning UI English. Okay, that's a very interesting question. So, okay, here we have learning. Learning is an activity that is in progress, okay? So when we use verb to be plus learning with the verb with the ing, this means something that is happening at the moment. So right now, you are all learning English, okay? And I hope you will always be learning English, of course. But the question is why, okay? Does everybody understand why? It's the reason, okay? I want to know the reason. I want to know your goals or objectives. So you say, I want to learn English, and I say, oh, good, that's perfect, but why? So you are learning at the moment, and you have verb to be, you are, so you have to make a question. Are you? Okay. If I ask you, are you learning English? This is a yes, no question, okay? And you can say, yes, I am, or no, I'm not. Now, why are you learning English? Okay. And the answer could be anything that you
that you have as a reason for learning English. Okay, I'm learning English for my job. I'm learning English to travel the world. I'm learning English because it's a beautiful language, because it's an international language. Okay, usually we give a reason using the word because. Okay, but you can also use something else, like I'm learning English to be a better person, to be a smarter person. Okay, I'm learning English for my job. You don't have to answer with because every time. The question is why, but you can. Okay, if you want to say because I love it, it's perfect. Okay, love is your how deep. Let me give you a clue. Actually, there's a song. There's a song, a very famous. Well, it's an old song, so it used to be famous a long time ago. That is a question, and the song name is a question. Okay, and this is the song. This is the song name, and the question word here is how. Okay, so we remember that how means como, okay, in Portuguese. But when we connect how with another word, we're talking about a measure, okay? So when I talk about your age, how old you are, I want to know, everybody's old in English. Remember, I told everybody's old, but how old you are is a matter of measure, okay? So you can be a young person, so you are just a few years old, or you can be more years old, you can be an older person. But everybody is old since they were born. So even a little baby can be 1 day old, 2 days old, 1 month old, 2 months old. So how old? It's to measure. In this case, we're using another adjective, not old, but the adjective here is Deep. deep. Well done. And deep means profundo, okay, something. Okay, maybe I should wait for you to ask me, because we already talked about classroom English. But if you didn't see that list, I'm going to post that list again on the WhatsApp group, okay? It's, what does deep mean? Suppose you don't know the word mean, and I would say deep means profundo, or I can translate or I can explain, okay? So if you're talking about a swimming pool or a lake or anything that is deep underwater, you can say, oh, you want to talk about the depth in meters, or if you're talking about the ocean, it could be kilometers, I don't know. How deep? That's the question word here, okay? How deep is your love? It's a very romantic question, because love is not something that you can measure, okay, in meters or kilometers or whatever, okay? But you can say that your love is deep because you have so much love, okay? If you love the person so much, you say, oh, my love for you is deep, okay? This means that the love is not just superficial, it's not just a little love, it's a very strong feeling of love, okay? But some people love, you know, not that much, so it's not so deep. And then the question is, how deep is your love? You do, Amanda? Me too. It's a song by the Bee Gees. It's a very nice Yes. song. I will bring you some songs some days before class. Today I'm going to show you a scene from a movie, but I love bringing songs to class, because when we sing, we feel good and we feel happy and we learn more, we remember more, and we also learn a lot of vocabulary, okay? But not so much grammar, because, okay, but especially vocabulary. So I love teaching with songs. Is Day When Valentine's? This was a context that we used last class. Last class was last Saturday. Last class was Valentine's Day. So the question, we asked this last class, okay? But when is Valentine's Day? Okay, in Brazil it's June 12th. June 12th. To talk about days of the month, we use ordinal numbers. So 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. Okay, and June 12th
is Valentine's Day in Brazil, okay? Not in other countries, but in Brazil. You can have Valentine's Day in different dates, okay? In other countries. The day of president is the states who united. Okay, can you make the question? Anybody? Who is the president of the United States? Ooh, well done. Perfect. And who is the president of the United States? Does anybody remember? Joe Biden. Joe? Gabriela? Joe. Joe Biden. Perfect, Joe Biden. Yeah, that's right. Okay. He was elected just last year. So before that, it was Donald Trump. But now it's Joe Biden. Okay. Perfect.